Olá galera, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Rogério Filho e você está participando da série de tutoriais gravando em casa, tá ok? Hoje nós vamos estar falando sobre interface, então vamos começar. Galera, quando você pensa em montar um home studio, lá no primeiro vídeo eu comentei isso, você deve definir qual que vai ser o objetivo do seu home, tá? Ainda que você depois faça um upgrade, queira aumentar isso, mas o primeiro passo, o que você pretende ter para já começar a funcionar? Então, eu estava citando para vocês que, por exemplo, o mais básico aí seria o estúdio de arranjos. O que o estúdio de arranjos faz? Você consegue gravar todo o instrumental e vocal, tá? Seja de um instrumentista, de uma banda, tanto faz, tá? Porém, com muito menos recurso de equipamento, ou seja, equipamento de hardware, tá? E software, na verdade, vai ficar mais ou menos a mesma coisa, tá? Não vai mudar tanto assim se fosse, por exemplo, de ensaio. Eu poderia usar a mesma DAW que eu uso para o ensaio no estúdio de arranjos, ou vice-versa. Mas aí depende muito assim de qual vai chegar, né? Os recursos que você vai precisar aí adquirir aí, caso... Porque estúdio de ensaio também você vai ter níveis, né? Tem um estúdio de ensaio que comporta, por exemplo, eu consigo gravar 8 canais ao mesmo tempo, 16 canais, 24 canais e tal. Então, esse a gente não vai falar aqui no momento agora, no início desse vídeo, mas vamos falar um pouco sobre o de arranjos, tá ok? Então, quando eu falo de interfaces de áudio, eu tenho que pensar em algumas coisas. As configurações dessa interface. Primeira coisa, porta de comunicação, tá? Normalmente as interfaces de áudio são USB hoje, tá ok? Antigamente você tinha FireWire. Até hoje, se eu não me engano, tem FireWire, mas se tiver, com certeza são bem mais caras e não compensam, tá? Porque a USB hoje ela tem uma comunicação extraordinária, então assim, não tem menor risco de você comprar uma interface USB e ficar arrependido por causa de latência, por exemplo, tá? Então não tem esse perigo. Mas então você pensar na porta de comunicação, taxa de amostragem, tá? E resolução, tá? Então vou explicar cada um desses três aqui. Primeira coisa, a porta de comunicação da sua interface ela precisa ser USB 2.0 ou superior. Por que precisa ser USB? Porque hoje todo computador tem USB. Para começar, isso é bacana, tá? Igual, por exemplo, eu citei a FireWire. Eu não sei, eu já cheguei até a ver, tá, na internet, loja vendendo interface FireWire, mas eu fiquei até na dúvida se essas interfaces são modelos novos, são coisas antigas, entendeu? Não cheguei a pesquisar. Mas enfim, vamos supor que tenha interface FireWire, tá? Não é muito comum você ver um computador com FireWire. Então, USB não. USB, você comprar um computador na Casa Bahia, você compra um computador com USB, certo? Então, como é uma porta padrão, então você vai dar preferência para uma interface que tenha sempre porta de comunicação USB. E toda interface de áudio, tá? Semi-profissional a profissional, é no mínimo 2.0. Existem as interfaces 3.0 também, ok? Então, você viu lá, sua interface, sua porta de comunicação USB. Então tá, USB 2.0. Beleza. Seu computador tem USB 2.0? Beleza. Se a sua interface for 3.0 e você tem um computador com interface 3.0, sem problema. Se sua interface é 3.0, a USB dela, mas seu computador tem 2.0, vai funcionar. Só que vai funcionar no máximo até 2.0. Então, assim, eu diria que você comprar uma interface 3.0, se você não tem um computador com 3.0, ou você troca o computador antes de comprar a interface, ou então compra uma interface 2.0 que você vai gastar menos dinheiro, obviamente. Tá ok? Bom, continuando aí. Taxa de amostragem. O que é a taxa de amostragem? Por exemplo, quando se gravava em rolo, ou mesmo em fita cassete, os antigos multitracks, quem já teve, né, quem sabe o que eu estou falando, a fita era gravada em alta velocidade. Para quê? A alta velocidade ela permite uma resolução maior do áudio, ou seja, o áudio fica mais nítido, mais real, sabe? Então, quanto maior a velocidade, maior é a resolução. Então,
No áudio digital é a mesma coisa, só que ao invés de falar em velocidade, a gente fala de frequência, certo? Então, o que acontece? Os padrões, por exemplo, da década de 90, de taxa de amostragem, era 96 kHz. Hoje, nós estamos em 192, porém, ainda há interfaces com 96. Como é um nível com uma taxa de resolução alta, 96, se você comprar uma interface com 96 kHz de taxa de amostragem, tá bacana, não tá ruim não, tá? Mas é lógico que você vai ficar um pouco mais limitada no número de canais para poder gravar. Em todo caso, tá? Em todo caso, eu acredito aí, eu não cheguei a testar nenhuma interface de 96, mas eu acredito que você consiga gravar aí pelo menos aí uns 14, 18 canais aí sem problema, tá certo? É comum também, eu mesmo faço isso, gravar, ao invés de 96, gravar em 48 kHz, tá? É lógico que não vai ser a mesma coisa que gravar em 96, mas já é um som bem puro, tá? Então você também tem esse recurso. Se você tem uma interface que é 96 e ela está no talo e você tem que gravar muitos canais, então você pode gravar metade, por exemplo, 48, ou então até um pouco mais, né? Por exemplo, 72 kHz, e ela vai te atender aí para mais canais, tá certo? O importante é o seguinte, você saber que a taxa de amostragem ela é importante para dar essa limpeza no som, dar um realismo no som, tá legal? Não é limpeza de ruído que eu estou falando não, tá gente? É um som mais realista, tá ok? E a resolução é como se o computador consegue trabalhar aquilo, processar aquele som, tá? Se, por exemplo, o número de bits, tá, da sua resolução for baixo, por exemplo, 16 bits, então ele vai ter algumas coisas que ele não vai conseguir trazer clareza, por exemplo, como os efeitos, né? Efeito de reverb, coros, flange, delay eu nem digo tanto, porque delay é mais uma repetição, mas o que acontece? Quando você trata de efeitos mais complexos, isso aí você sente mais com um valor de bits, um valor de resolução mais baixo, tá ok? Então, qual que é assim a dica que eu dou para vocês? Uma interface que tenha 24 bits por uma resolução, uma taxa de amostragem, perdão, taxa de amostragem é de 92 kHz, tá legal? Então assim, essa configuração é bacana e a porta USB que eu falei, tá certo? Então, se for menos a taxa de amostragem, que não seja abaixo de 96, tá legal? Não seja abaixo de 96, aí você já começa a ficar legal. E bits, né, a resolução 24 bits, não use abaixo disso, tá legal? E sobre o número de entradas. Bom, galera, se você trata de um estúdio de arranjos, você não tem necessidade de muitas entradas. Então, 2 entradas é o suficiente. Por que 2? Tá? Porque você pode querer gravar coisa estéreo, por exemplo, um teclado estéreo. Você não vai gravar, por exemplo, MIDI, você vai gravar direto do próprio instrumento. Até violões tem violão estéreo. Então, assim, é importante você ter no mínimo 2 entradas. Tem interface com uma entrada só, não recomendo. Tá? 2 entradas para cima. Tá? Se você está gravando no estúdio de arranjo, você não tem necessidade de comprar, por exemplo, a interface de 8 entradas. Por quê? Você não vai usar isso no estúdio de arranjo. É muita entrada para o tipo de modelo. Agora, se você já vai usar num estúdio de ensaio, aí não, aí eu recomendo você a ter ou uma interface de 8 entradas, ou então uma mesa de som que seja uma interface também. Aí você pode comprar até com mais entradas, aí, 16, por exemplo, 24 e tal. Entendeu? Mas aí é de acordo com o modelo. Falando de arranjos, então, uma interface com 2 entradas, 24 bits, 196 kHz, comunicação USB. Você está bem servido. Tá? Essa é a dica. Ensaio. Uma interface de 8 canais no mínimo, tá? Ou então uma mesa de som. Tá? Configurações do computador você pode manter as mesmas, tá? Do que eu recomendei nos vídeos anteriores. E a dos softwares nós ainda vamos estar falando, porém também são compatíveis, independente se é ensaio ou se é arranjo, tá ok? Então, fechando aqui, só dando essa dica então sobre as interfaces e explicando para vocês que é o seguinte, a qualidade da interface não está no número de entradas, tá? Guardem bem isso. A qualidade da interface de áudio não está no número de entradas, está na taxa de resolução, tá? Quantos bits que ela é, taxa de amostragem, tá? Isso aí que vai te dar a qualidade, tá legal? E para fechar de vez agora, das marcas que eu recomendo hoje, por exemplo, questão de custo-benefício, estão bem bacanas, a Behringer, tá? Por exemplo, a minha interface é um MC 204 HD,
tá? Eu achei essa interface excelente, tem vários recursos legais, tá legal? Então, assim, vale a pena por questão do custo-benefício. Tem a PreSonus 28C, Studio 28C, que eu achei bem bacana, mais ou menos o mesmo padrão da Behringer, questão de recursos, tá? Porém, é um pouco mais caro, tá legal? Tem também a Steinberg, deixa eu ver o modelo, o R28, o R22MKLL, tá? Também mais ou menos o mesmo padrão de recursos. Você pode estar pegando o nome dessas interfaces e dando uma olhada aí, fazendo sua pesquisa na internet baseado na configuração que eu passei para vocês. Tá legal, galera? Então, as interfaces maiores de canais ficam para os estúdios de ensaio, as interfaces menores em número de canais, tá? Estou falando de número de canais, fica para o estúdio de arranjos. Então, se você está montando um estúdio de arranjos, pega uma interface com menos canais, que você vai gastar menos, com mais tranquilidade. E se for gravar ensaio, aí você dá uma comparada na interface de áudio ou na mesa de som também, uma mesa de som digital, que pode ser mais interessante. Tá legal, galera? Próximo vídeo, então, nós vamos estar falando agora já sobre softwares, vamos começar sobre DAWs, tá? E explicar um pouquinho o que é uma DAW, quais os benefícios, tá? E daí para frente nós vamos fazer vários vídeos, um sobre cada DAW, sobre cada software, na verdade, tá legal? Um abraço a todos, então. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se curtiu, dá seu like aí, tá? E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode ser útil esse conteúdo, tá legal, galera? No mais também, se pintar alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários aí que eu vou estar tentando responder a todos, tá legal? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.